O que a Bíblia ensina sobre o divórcio e um novo casamento. Parte 10, dia 27 de março de 2025. Mateus 21, 28, 32. O arrependimento envolve mudar nossas mentes e decidir fazer a vontade de Deus. Isso é verdade, independentemente de qual seja o nosso pecado. Devemos decidir parar de roubar, mentir, matar e etc. Se temos cometido adultério na forma de um relacionamento conjugal antibíblico, devemos decidir parar o relacionamento, incluindo parar a união sexual. O arrependimento exige que sigamos em frente e mudemos nossa conduta pecaminosa. Devemos cessar a prática do pecado e praticar a retidão. Mateus 21, 28, 32. Depois de se arrepender, para ser aprovado, o filho tinha que fazer a vontade do Pai. Provérbios 6, 31, 2 Pedro 2, 20 e 22. Mateus 3, 2, 8. Lucas 3, 8, 14. João pregou o arrependimento e exigiu que os homens produzissem frutos dignos de arrependimento. Atos 26, 20. Paulo também pregou que os homens devem se arrepender e fazer obras dignas de arrependimento. O que isso envolve? Romanos 6, 1, 19, 23. Se pela graça de Deus nossos pecados são perdoados no batismo, isso significa que podemos continuar a praticar o pecado? Deus nos livre. O propósito da conversão é para que possamos ser libertos do pecado e nos tornarmos justos. Devemos então praticar a justiça em vez de deixar o pecado reinar em nossas vidas. Se continuarmos a praticar o pecado, o salário do pecado é a morte. Em particular, não devemos continuar no pecado descrito nos próximos versículos em 7, 2, 3. Viver em adultério com alguém que não é o cônjuge com quem estamos vinculados? 1 Coríntios 6, 9 e 11. Antes da conversão, os coríntios praticavam pecados, incluindo fornicação e adultério. Mas eles cessaram essas práticas quando foram lavados e justificados por Cristo. 2 Coríntios 6, 17, 7, 1. Não devemos ter comunhão com o pecado, mas separar-nos e purificar-nos dele, se quisermos ser filhos de Deus. Este também é o verdadeiro significado de 2 Coríntios 5, 15 e 17. Colossenses 3, 5. 11. Vir a Cristo significa que devemos nos despedir do velho homem, cessar de praticar o pecado e nos revestir do novo homem praticando a justiça. Uma das práticas pecaminosas que devemos descontinuar é a fornicação. Continuar em um relacionamento de casamento não bíblico é continuar a praticar adultério toda vez que temos a união sexual. Arrependimento e fidelidade a Deus exigem que cessemos essa prática. A Bíblia dá muitos exemplos de pessoas que ilustram o significado de fazer obras dignas de arrependimento. Ezequiel 33, 14 e 16. Para viver e não morrer, o perverso deve se afastar do mal, restituir o que roubou e fazer o que é certo. Provérbios 9, 17. Compara o adultério ao roubo. Se o arrependimento exige que alguém devolva o dinheiro ou propriedade que tomou, mas que não lhe pertence, por que ele não é igualmente obrigado a abrir mão de uma esposa que roubou, mas que não lhe pertence? Veja também Levítico 6, 7, número 5, 5, 10, Êxodo 22, 1, 15. Lucas 19, 8. Zaqueu
restituiu 4 vezes as coisas que havia tomado injustamente. Por que um homem não deve igualmente entregar uma esposa tomada injustamente? Atos 19, 18 a 19. Quando as pessoas se arrependem de praticar artes mágicas, queimavam seus livros de magias. Filemão 10, 19. O escravo Onésimo fugiu de seu mestre Filemão. Quando ele se arrependeu e se converteu, ele teve que retornar. Ele e Paulo queriam ficar juntos, mas o arrependimento exigia que ele cumprisse sua obrigação com seu mestre. Da mesma forma, como alguém pode manter um marido ou esposa que está vinculado a outro? Esdras 9 e 10. Os israelitas não tinham permissão para tomar esposas de nações vizinhas, mas muitos deles o fizeram. Eles entraram em relações matrimoniais nas quais não tinham o direito de entrar. Para se arrependerem, eles tiveram que fazer uma aliança com Deus para se separarem de suas esposas. Embora alguns deles tivessem filhos dessas esposas, aqueles que não entregaram suas esposas foram separados do povo. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, porque a tua Bíblia que o Senhor deixou como manual de vida para nós nos ensina todas as coisas. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém e amém.